Direito constitucional, só de ouvir o nome já parece uma coisa super complexa, acadêmica, né? Mas, na verdade, é o manual de instruções do nosso país. E é exatamente isso que a gente vai fazer aqui. Vamos descomplicar esse manual e entender como essa lei, mais importante de todas, afeta a nossa vida todos os dias. Pode até soar como uma pergunta estranha. Afinal, quem é que acorda de manhã e pensa: deixa eu ver o que a Constituição Federal diz hoje? Mas a verdade é que ela está ali, presente em quase tudo que a gente faz, mesmo que a gente nem se dê conta. Pensa bem, o simples fato de poder andar na rua com tranquilidade, de poder dar a sua opinião, de a gente viver numa república com o presidente e não com o rei, e até de poder ir lá na urna votar, nada disso acontece por acaso, sabe? São todas garantias que estão escritas, preto no branco, no nosso documento mais fundamental. Então, se ela é tão importante assim, o que ela é exatamente? E o que, afinal, o direito constitucional estuda? Olha, de forma bem direta, o direito constitucional é o campo que se dedica a entender esse documento a fundo. É como se ele fosse o especialista que analisa, interpreta e explica para todo mundo quais são as regras do jogo. E que jogo é esse? O funcionamento de uma nação inteira. Uma boa analogia é pensar nela como a fundação de um prédio. Não dá para levantar nenhuma parede, colocar janela ou passar um fio elétrico sem que tudo esteja apoiado nessa base sólida. A Constituição é exatamente essa base para todas as outras leis que existem. E olha, essa fundação é super detalhada, viu? A Constituição não deixa ponta solta. Ela desenha o mapa todo. Diz que o Brasil é uma federação, com estados e municípios, que o nosso sistema é uma república com um presidente, que os poderes são separados para que um possa fiscalizar o outro e, talvez o mais importante de tudo, ela lista quais são os nossos direitos fundamentais, aqueles que garantem uma vida digna. Certo, então ela é o grande livro de regras. Mas quem foi que escreveu esse livro? E o que dá a ele tanta autoridade assim? A resposta está logo no comecinho do documento. Nós, representantes do povo brasileiro. Essa frase é a chave de tudo. É o que a gente chama de soberania popular. Ou seja, a força da Constituição não vem de um rei, nem de um poder divino. Ela vem da vontade do povo, que, por meio dos seus representantes, decidiu como o país deveria funcionar. Ok, então a autoridade vem do povo. Mas o que transforma essa vontade em uma obrigação de verdade, e não só numa sugestão? Qual a diferença entre uma lei e um simples pedido? A palavra-chave aqui é essa: coercitividade. Uma lei não é um conselho de amigo. Ela sempre vem acompanhada de uma consequência bem clara, caso seja desrespeitada. É essa possibilidade de punição, a tal da sanção, que transforma uma regra em algo obrigatório. Uma professora de direito sempre contava uma história ótima sobre a mãe dela. A mãe chegava e dava uma ordem simples: filha, vai arrumar seu quarto. Um pedido que, vamos combinar, podia ser tranquilamente ignorado, né? Só que aí a mãe adicionava um elemento novo. A ordem era a mesma, mas agora vinha com uma sanção, uma consequência bem explícita. E como num passe de mágica, o quarto ficava arrumado rapidinho. Então, a grande sacada é essa. A diferença brutal entre o primeiro e o segundo comando é a coercitividade. A ameaça de uma sanção transforma um simples pedido em uma norma que exige ser cumprida. É exatamente assim que as leis funcionam na prática. Agora que a gente já entendeu o porquê de a Constituição existir e ser tão poderosa, vamos dar uma espiada em como ela é organizada por dentro. A nossa Constituição se divide basicamente em 3 grandes partes. Dá para pensar nelas como se fosse a introdução, o corpo do texto e um anexo com algumas regras temporárias. E aqui tem um ponto que é fundamental entender. O preâmbulo, que é essa introdução, funciona como uma carta de intenções. Ele mostra qual era a vibe, sabe? Os valores da galera que escreveu a Constituição em 1988. Mas, atenção, ele não tem força de lei. Já a parte dispositiva, que vai do artigo 1º até o 250, ali sim estão as regras do jogo. São os artigos que, se forem desrespeitados, geram punição. É ali que mora a tal da coercitividade. E o ADCT? Essa sigla significa Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Ele foi uma espécie de ponte, com regras que tinham prazo de validade, só para garantir que a transição do regime militar para a nova democracia fosse a mais suave possível. Para a gente fechar com chave de ouro, vamos usar uma metáfora que é perfeita para a gente visualizar o lugar exato da Constituição em todo o sistema de leis.
A ideia central é que ela não é só mais uma lei no meio de tantas outras. Ela é, na verdade, a lei que dá vida e validade para todas as outras. Imagina uma árvore bem grande e forte. A Constituição Federal é o tronco dessa árvore. Todos os outros ramos do direito, o penal, o civil, o tributário, todos eles são os galhos que nascem desse tronco. Eles só existem e só têm validade porque estão ligados a ele, se alimentando da mesma seiva. E essa é a lição final e a mais importante de todas. Nenhuma lei, nenhum decreto, nenhuma decisão judicial pode ir contra o que está escrito no tronco. Se um galho cresce torto, desrespeitando a Constituição, ele é considerado inválido e, juridicamente falando, precisa ser cortado. E tudo isso nos deixa com uma última reflexão, né? Conhecer o manual de instruções é o primeiro passo. O segundo, e talvez o mais difícil, é garantir que o jogo seja de fato jogado por todo mundo conforme o que está escrito nessas regras.